Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Amém? Vamos ler. Marcos, capítulo 7, versículo 31. A cura de um surdo gago. Diz assim: de Tiro ele foi para Sidom e depois voltou ao mar da Galileia pelo caminho das 10 cidades. Trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Todos pediam a Jesus que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Jesus o retirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem e depois cuspiu e tocou na língua dele com saliva. Então, levantando os olhos para o céu, ele suspirou profundamente e ordenou: Efatá, que significa abra-se. Diga comigo: Efatá. Abra-se. Vira para o seu irmão e profetiza para ele: Efatá. Abra-se. Aleluia. Naquele mesmo instante, o homem pôde ouvir perfeitamente e começou a falar corretamente. Jesus ordenou à multidão que não espalhasse a notícia. Porém, quanto mais ele os proibia, mais eles tornavam o fato conhecido, porque estavam simplesmente maravilhados e diziam: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Eu gostaria que você repetisse mais uma vez comigo. Diz assim comigo: tudo o que ele faz é maravilhoso. Fala para o seu irmão, fala: tudo o que o Senhor faz é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E nesse texto fala sobre um milagre muito específico. O Evangelho de Marcos, na verdade os 3 evangelhos, eles narram, o ministério de Jesus, a vida de Jesus. E essa narração aqui de Marcos, ela é muito específica, ela é muito pontual. E a gente pode aprender com Jesus. A gente pode observar aqui a forma como Jesus agiu e a forma também como as pessoas reagiram à forma como Jesus agiu. Uau! Ação e reação. Então eu quero compartilhar com vocês hoje as 2 perspectivas a respeito desse texto. Sobre a forma de Jesus e também sobre a forma das pessoas, enquanto povo, enquanto nação, enquanto igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você é uma nação escolhida de Deus. Você é igreja. É mesmo, quando eu sou igreja? É, você é igreja. Eu também sou igreja. E se você contestar o fato, eu vou dizer: você está aqui hoje, nessa noite, sentado numa cadeira. Então você é igreja. Você escolheu fazer parte disso. Você escolheu fazer parte de um propósito. Ninguém foi te buscar na sua casa. Quer dizer, o Espírito Santo, provavelmente, Mas humanamente falando, ninguém foi te buscar lá na sua casa e te trouxe aqui. Você está aqui. E existe um propósito a respeito disso.
Eu queria que você dissesse de novo. Hoje vocês vão talvez me achar chato, mas eu vou pedir para vocês dizerem várias vezes para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim: existe um propósito e você está aqui. Então existe um propósito e você está aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso. Então vamos lá, queridos. Jesus, vamos ver essa perspectiva. Jesus, ele estava ali naquele lugar. Ele estava fazendo missões ali. O texto começa descrevendo o local onde Jesus estava passando. E o texto fala que Jesus, ele tinha saído de Tiro, estava passando por Sidom, e ele estava fazendo essa travessia através de Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis quer dizer 10 cidades. O nome Deca vem de 10 e Polis vem de cidade. Então não era uma cidade só. Na verdade era um conglomerado ali naquela região de Israel, onde haviam essas 10 cidades. E Jesus, ele foi fazer missões ali. Mas como assim? Por que Jesus foi fazer missões ali? Porque aquele local, esse conglomerado de 10 cidades, eram cidades onde haviam muito mais pagãos e gentios do que judeus. A gente conhece que a história de Jesus fala que ele veio para os seus, ele veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Concorda com isso? A Bíblia fala sobre isso. E aí a graça salvadora foi estendida para aqueles que não criam, foi estendida para os gentios, foi estendida para aqueles que não eram judeus, nascidos ou biologicamente falando. Então a graça foi estendida para todo aquele que decidisse crer. Então por isso que Jesus aqui nessa passagem, ele estava fazendo missão, porque ele havia deixado local específico ali de Nazaré e estava indo para um local onde haviam pessoas que não eram da sua própria linhagem, que não eram judeus, eram gentios como eu e você. Eram pessoas que talvez não tenham um sangue real correndo na veia, mas tem o sangue de Jesus Cristo correndo na veia, aleluia, para aquele que crê nisso que eu estou falando aqui, nisso que eu estou compartilhando aqui. Então Jesus, ele estava ali em missão, ele estava passando por ali. Mas será que foi a primeira vez que Jesus estava passando naquele lugar ali? E se a gente for estudar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, e a gente vê também ali os fatos históricos a respeito do ministério de Jesus, principalmente nesse capítulo, a gente vai perceber que Jesus não estava indo ali, passando por Decápolis pela primeira vez. Na verdade, Jesus, ele já estava passando ali pela segunda vez. E aí, se você voltar um pouquinho no capítulo anterior, capítulo 5, ele fala um pouquinho antes, eu não consigo precisar cronologicamente em quanto tempo isso aconteceu, mas lá no capítulo 5, quando nós lemos a história sobre o endemoniado de Gadara, Gadara era uma das cidades que faziam parte de Decápolis, era uma grande cidade. Tem até um complexo aí textual, porque algumas traduções falam que era Genezaré, e que Genezaré era uma cidade um pouquinho menor, mas que fazia parte de Gadara, e que Gadara administrava Genezaré, mas enfim. O que eu quero dizer é que esse lugar onde Jesus estava passando novamente, onde ele cura esse surdo do gado, ele já havia passado anteriormente. E quando ele chega lá, nesse local, por essa região de Decápolis, quando ele desce do barco, está lá em Marcos 5, a gente não precisa ler, mas você pode ler depois. Quando ele desce do barco, a princípio não há ninguém ali, aparece simplesmente um homem endemoniado, e o texto fala que esse homem, nenhuma cadeia podia prendê-lo, nada poderia pará-lo, ele vivia ali nos sepulcros, ali no cemitério da cidade, e as pessoas tinham medo dele. E quando Jesus chega nesse lugar, chega em Gadara pela primeira vez, esse demônio aparece para ele, e Jesus ali, quando o demônio identifica que é Jesus, quando o homem endemoniado identifica que é Jesus, ele se prostra, ele adora, e ele fala que tenho eu contigo. E aí Jesus, ele faz uma obra na vida daquele homem. O que Jesus faz? Jesus expulsa aqueles demônios. Primeiro ele identifica, primeiro ele percebe ali que há uma legião, e ele pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou legião.
E aí, Jesus, quando vai expulsá-los, eles falam assim, o demônio fala assim para ele, fala, não, permita-nos que nós entremos na manada de porcos. E aí Jesus permite, Jesus fala assim, então sai desse corpo. E os demônios saem, a legião sai, e eles possuem ali a manada de porcos. E inclusive os porcos, eles ficam loucos. E eles se precipitam no mar. Então quando Jesus chega ali nessa primeira vez que isso acontece, o homem é livre, o homem é liberto, o milagre aconteceu. Mas os pastores dos porcos, os cuidadores, não são pastores, inclusive na minha tradução fala porqueiros, os porqueiros, os homens que cuidavam daqueles porcos, quando se lançaram no mar, eles ficaram muito chateados e eles correram, e na verdade essa foi a notícia que percorreu pela cidade, que alguém havia chegado lá e expulsado demônios, mas que os porcos tinham ficado loucos, e tinha mais de 12 mil porcos se precipitaram no mar. E aí o povo ficou muito curioso, e se você ler, você pode ler depois lá o texto de Marcos, e quando Jesus está ali com aquele homem, libertando aquele homem daquela legião, não havia uma multidão. O texto fala que haviam apenas Jesus descendo com seus discípulos, o homem endemoniado, a manada de porcos e os porqueiros, os homens que cuidavam dos porcos. Não havia multidão. E aí Jesus vai e faz esse trabalho, leva a libertação a esse homem. Os porqueiros ficam chateados e eles correm para o povo e eles começam a dizer para os donos dos porcos, falam, olha, teve um homem que veio aqui e ele fez isso e os porcos estão tudo morto. E aí o texto fala, lá em Marcos 5, que o povo da cidade saiu das suas casas. Nesse momento, quando a notícia chega, então o povo sai e eles vão ver o que realmente estava acontecendo. E aí sabe o que eles fazem com Jesus? Quando eles veem ali aquela situação, eles olham para Jesus e falam assim, sai daqui, sai dessa cidade, você não é bem-vindo aqui. Por quê? Jesus havia feito um milagre, Jesus havia libertado um homem, mas Jesus havia mandado que aquela fonte de economia daquelas pessoas cessasse, porque aquelas pessoas criavam porcos. E na verdade, na cultura judaica, na cultura de Jesus, os porcos eram animais impuros. Então, se a gente for parar para pensar, será que Jesus falou assim, não, vamos mandar esse, já que o porco é um animal impuro, vamos mandar os demônios para os porcos? Existem alguns conflitos teológicos a respeito disso, do porquê Jesus havia permitido que os demônios entrassem naquela legião de porcos. E essa é uma das opções, porque os porcos eram animais impuros. Então Jesus falou, vai demônio, entra nesses porcos. Aí os porcos ficou todo doido, se precipitou, jogou todo, morreu, acabou. Só que era uma fonte de renda para aquelas pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas, por conta disso, rejeitaram Jesus. Falaram assim, sai daqui, você não é bem-vindo aqui. Então nessa situação, Jesus deixa aquele local. Mas o tempo passa, outras coisas acontecem. Isso não foi um fato determinante para que Jesus deixasse de continuar fazendo o que ele era chamado para fazer. E aí quando a gente lê nesse texto aqui de Marcos 7, Jesus estava voltando a esse mesmo lugar, a esse mesmo conglomerado de cidades, de pessoas que eram gentis, de pessoas que não eram judeus, pessoas que nem sequer talvez quisessem saber de Jesus, mas uma segunda vez Jesus estava voltando ali, porque ele precisava concluir algo que se iniciou, e ele precisava ainda cumprir um propósito e fazer manifesto o poder da salvação e da redenção na vida daquelas mesmas pessoas que há um tempo antes o rejeitaram. Tony, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que se nós temos um propósito, se você tem um propósito, e eu sei que você tem, e eu sei que eu tenho, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada,
o Senhor vai nos fazer voltar a lugares onde nós fomos rejeitados. O Senhor vai nos fazer voltar a um lugar onde talvez nós tenhamos sido rejeitados, onde nós talvez tenhamos sido julgados por algo, por uma ação, por uma atitude que nós tenhamos feito, mas por conta de um propósito, queridos, por conta da manifestação do poder de Deus através das nossas vidas, o Senhor vai nos fazer voltar. Mas o Senhor vai nos fazer voltar para nos envergonhar? Não, o Senhor vai nos fazer voltar para manifestar o seu poder de forma sobrenatural, o seu poder salvador e o seu poder redentor. Mas como assim? Foi o que ele fez na cura desse surdo gago. Talvez você já passou por uma situação, por um momento, onde você se sentiu rejeitado, onde você fez uma escolha, ou você tinha tomado uma decisão, e talvez você se sentiu rejeitado, ou alguém disse para você, sai daqui, ou alguém disse para você, sai daí. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que se isso aconteceu com você, meu irmão, eu quero que você te convidar a olhar para Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim, olha para Jesus. Porque se isso aconteceu com você em algum momento, meu irmão, não se preocupe, comece a orar, continue o seu propósito, continue a sua caminhada, continue a sua jornada, não deixe que isso te impeça, não deixe que isso te pare, porque em algum momento, em alguma situação, e a gente sabe disso porque o mundo dá voltas, em algum momento você vai passar por esse mesmo lugar, e aqueles que te rejeitaram, aqueles que disseram, sai daqui, aqueles que disseram, eu não quero olhar para você, aqueles que disseram, eu não gosto de você, vão olhar para você e vão ter que reconhecer o poder salvador e redentivo do Senhor. Aleluia! Aleluia, eu creio, Jesus. O que acontece é que muitas vezes, e isso vai ser cura para você nessa noite, em nome de Jesus, porque existe uma palavra sobre o ambiente espiritual aqui nessa noite. Sabe qual é a palavra de ordem? Eu vou falar um pouco disso mais no final, mas de forma profética eu vou liberar isso agora. A palavra de ordem para nós nessa noite é Efatá. Diga comigo, Efatá. Abra-te, abra-te. Essa é a palavra de ordem, essa é a palavra profética sobre a igreja do Senhor nessa noite. Efatá, meu irmão, abra-te. Sabe o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, queridos, nós não fazemos como Jesus fez. Jesus talvez podia ter saído daquele lugar, e quando ele precisou voltar aqui novamente e concluir o seu propósito, ele podia ter dito, eu não vou lá em Decápolis, para que eu vou passar lá de novo? Eu fui lá uma vez, eu curei um endemoniado, e o povo nem quis saber de mim, o povo me rejeitou. Inclusive, no final do texto, lá de Marcos 5, o endemoniado, como ele foi liberto, como ele experimentou pessoalmente a cura e a libertação, ele quer ir com Jesus, quando Jesus é expulso. Quando Jesus é expulso e ele fala, não, deixa eu ir, Jesus fala assim, não, fica, você não pode ir comigo, você vai ficar e você vai começar a falar do que eu fiz. Olha só o que Jesus fez com ele, com esse endemoniado. Fica e fala do que aconteceu com você. E aí quando o tempo passa e Jesus volta agora a esse mesmo lugar, isso me faz entender, queridos, me faz perceber, falando como igreja, como humano, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus, Ele deseja trazer libertação, cura e restauração para as nossas vidas, ainda que nós rejeitemos o sacrifício do seu Filho ali na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu. Jesus foi rejeitado uma primeira vez, mas Deus é tão grandioso e tão poderoso, Ele falou, volta lá, você vai ter que passar por lá de novo, porque Jesus vivia para cumprir a vontade do Pai, amém? Jesus vivia para cumprir o propósito. Então eu tenho certeza que Ele
ele não foi ali de novo em Decápolis simplesmente por ir. Ele não foi fazer algo mais simplesmente por fazer. Ele foi cumprir a vontade de Deus. E sabe qual era a vontade de Deus? Era manifestar mais uma vez àquelas pessoas o poder da salvação, da cura e da restauração. E isso não é diferente nos dias de hoje. Isso fala sobre essa graça de Deus, esse favor imerecido. Pensa comigo, você já pensou se aquelas pessoas que rejeitaram Jesus a primeira vez que ele foi lá, não tivessem tido essa segunda chance de reconhecer o poder e a soberania de Deus e se render a Jesus, eles estariam perdidos? Olha para mim e para você, nos dias de hoje, quando a gente se torna duro de coração, quando o Senhor está falando conosco, quando Deus levanta pessoas que sobem aqui no altar e falam conosco, entregam uma mensagem, entregam uma palavra, ou mesmo na rua, ou mesmo no ônibus, ou mesmo através das mídias, quando nós recebemos uma palavra que nós endurecemos o nosso coração, nós estamos rejeitando ali uma primeira oportunidade. E você já pensou se o Senhor não nos desse uma segunda chance? Ei, deixa eu te dizer, eu não conheço totalmente a sua vida e o seu coração. E talvez você hoje aqui, nós aqui enquanto igreja, nós estamos experimentando talvez a 15ª chance de entender e de aceitar o propósito de Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, eu vou falar aqui. Talvez você, eu vi que foi apresentado visitantes aqui nessa noite. Foi a Rita, não foi? Teve uma outra pessoa, não só a Rita. Talvez hoje está sendo a primeira chance da Rita, ou dessa outra pessoa, de escutar essa mensagem nessa noite e crer ou não. Pode ser que hajam outras oportunidades? Sim, pode ser. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Mas esse texto me faz entender sobre um Deus misericordioso que nos dá segundas e terceiras chances. E é isso que eu quero trazer, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Não se preocupe, querido. Se você acha que você perdeu uma chance, se você foi rejeitado e por conta da rejeição você parou, se alguém te disse para você que isso não é para você e você desistiu, você resolveu parar e você resolveu trazer essa palavra como uma sentença para você e você falou assim, então não quero mais, então não vou mais saber, então vou sentar aqui e vou me fazer aqui porque não há mais chance para mim. Então nessa noite eu quero te dizer que o Senhor preparou essa noite como uma segunda chance para você, ou talvez uma terceira chance para você, ou talvez uma quarta chance para você. Sabe por quê? Porque a graça é um favor que nós não merecemos, mas ela é arrebatadora e ela é persistente, e enquanto houver oportunidade através do sacrifício de Jesus na cruz, então nós teremos chances para recomeçar, então nós teremos chances para refazer, então nós teremos chances para fazer o caminho de volta, para nos arrepender e para reconhecer a nossa dependência em Deus. Aleluia. Hoje é uma chance para você conhecer e aceitar o sacrifício desse Jesus, porque a história desse cara, meu amigo, é maravilhosa. E aí Jesus então, ele chega lá pela segunda vez em Decápolis, e aí presta atenção, olha que massa isso aqui. Ele foi rejeitado a primeira vez, mas ele deixou o endemoniado lá como um missionário, e ele falou, fala para as pessoas
daquilo que você viveu. Aí sabe o que aconteceu quando Jesus chegou lá da segunda vez? Você acha que o surdo e gago estava lá sozinho, como endemoniado, lá em Marcos 5? Não. Jesus chegou lá com os discípulos e havia uma multidão de pessoas que sabiam que ele estaria por ali, de alguma forma. E o texto não fala para a gente que forma foi essa. Provavelmente as pessoas já estavam ouvindo falar de Jesus através da libertação do endemoniado. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas chegam até Jesus e as pessoas trazem para ele. O texto fala lá em Marcos, capítulo 7, no versículo 32. Diz assim, olha: trouxeram-lhe um homem surdo e gago, e todos pediam a Jesus que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Queridos, a segunda forma como Jesus chegou ali naquele lugar foi diferente. Consegue perceber? A primeira vez só havia um endemoniado ali, e Jesus fez um milagre. Na segunda vez, havia uma multidão que estava esperando por Jesus. E além de esperar por Jesus, eles trouxeram alguém para que Jesus impusesse as mãos e ele recebesse a cura. Isso fala muito sobre o papel da reconciliar com o Pai. Isso fala muito sobre o meu papel como igreja do Senhor. Porque aqui nós anunciamos semanalmente que Jesus está nesse lugar. Amém? Aqui nós anunciamos nas redes sociais, você que está nos acompanhando aí, a gente não fala assim: venha participar, Jesus está nesse lugar, Jesus tem cura para você, Jesus é um Deus, Jesus é Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, terceiro dia que ressuscitou, para nos dar vida. Então, queridos, nós precisamos trazer as pessoas para Jesus. Assim como aquele povo estava ali naquela cidade de Decápolis, assim como eles ouviram que Jesus estaria ali, eles já estavam ansiosos. E quando Jesus chegou, a primeira coisa que eles fizeram foi levar uma pessoa para experimentar aquilo que Jesus era capaz de fazer. E aqui nessa noite eu quero aproveitar esse texto para lançar um desafio para nós, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que se reúnem de forma coletiva aqui a cada domingo, a trazer pessoas para que recebam imposição de mãos, para que recebam cura, para que recebam libertação. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou aqui sozinho, não é o ministério de louvor que está aqui sozinho, não são os pastores da casa que estão aqui sozinhos. Jesus está neste lugar, e essa é a função da igreja nos dias de hoje: trazer Jesus, trazer as pessoas para Jesus, trazer as pessoas para serem curadas. Mas sabe o que acontece? Eu já fui rejeitado uma vez. Eu estou ferido, então eu só vou para receber isso. Eu só vou para sentar no banco. Eu só vou para fazer parte da multidão. Mas você acredita que essa multidão aqui, eles estavam cumprindo um propósito? Eles estavam levando as pessoas até Jesus. Nós precisamos assumir esse papel. E nós estamos falando de uma igreja de últimos tempos, queridos. Nós vivemos um tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram em suas casas. E nós não pudemos nos reunir como nós estamos fazendo agora. Ou quando estávamos podendo fazer, tinha que ser todo mundo de máscara, tinha que ser as cadeiras separadas, tinha que ser um número reduzido de pessoas. Mas a nossa oportunidade foi restaurada. Amém. Nós tivemos uma nova chance. Aleluia. Então é tempo de nós começarmos a ser a igreja dos últimos tempos e começar a trazer pessoas para Jesus. Porque se talvez você não consegue dizer para alguém que Jesus a ama, se talvez você não consegue dizer a alguém: olha, eu vou orar por você, e eu vou ministrar cura, e eu vou ministrar libertação, mas você tem uma casa, você tem uma igreja da qual você faz parte, da qual você precisa adotar e realmente fazer parte de Deus, assim. Mas
capítulo 1. Você pode abrir lá comigo, Romanos? Romanos capítulo 1, versículo 16. Cara, olha que tremendo, porque talvez você se sinta assim, e essa é a orientação de Paulo. Paulo fala sobre isso. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Aleluia. Paulo está dizendo assim: eu não tenho vergonha de falar que eu sou de Cristo. Eu não tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu sou filho de Deus, que eu fui alcançado pela salvação através de Jesus Cristo. Ei, filhos, da reconciliar com o Pai, nós não podemos nos envergonhar de falar quem é o Deus que nós servimos. Nós não podemos nos envergonhar e nos calar diante de um tempo a qual nós estamos vivendo, aonde nós vemos vários conflitos e também pessoas sedentas por uma palavra de salvação. E o que eu quero te dizer nessa noite: enquanto você faz parte da multidão, assim como aquela multidão lá no texto de Marcos, não se envergonhe. Não venha para os cultos de domingo só por vir. Não faça só por fazer. Vira para o seu irmão e fala assim: não faça só por fazer. Eu vou para a igreja, não tem nada para fazer hoje. As notícias do Fantástico não estão legais. Eu vou lá visitar, reconciliar com o Pai. Vou lá assistir o culto. Vou assistir a live aqui, que está bem bacana. Não faça isso. Que Paulo nos deu essa orientação. É muito mais do que vir e sentar numa cadeira. É Jesus. E Jesus está nesse lugar. Amém, queridos? Porque você pode ter certeza que eu, na minha avaliação, se Jesus não estivesse aqui, certamente eu também não estaria. E eu venho por causa dele. E para nos reunir como igreja e trazer outras pessoas para receberem aquilo que eu recebi e aquilo que você também recebeu. Então quero que você reflita sobre isso nessa noite. Que a multidão levou aquele cego, aquele surdo gago até Jesus. Onde estão os surdos gagos aqui nessa noite? É uma pergunta muito chocante. Onde estão os cegos aqui nessa noite que precisam de cura? Onde estão os coxos aqui nessa noite que precisam de cura? Onde estão as prostitutas? Onde estão os adúlteros? Onde estão os homossexuais? Ou pessoas de uma orientação sexual diferente da nossa? Onde estão essas pessoas para receberem algo que aquelas pessoas ali entenderam e levaram alguém até Jesus para se curar? Eu e você podemos ser canais de cura, de salvação e de libertação para outras pessoas que estão precisando. Nós não precisamos vir aqui de domingo a domingo simplesmente para nos reunir. Nós precisamos vir aqui de domingo a domingo e falar de Jesus, e fazer Jesus conhecido, e manifestar o poder da salvação para outras pessoas, porque foi isso que Jesus foi fazer ali a segunda vez. Você acha que Jesus foi ali por acaso? Não, Jesus foi ali para levar mais salvação, Jesus foi ali para levar mais cura àquelas pessoas, e Jesus foi ali para fazer o nome de Deus conhecido, porque na primeira vez as pessoas o rejeitaram por conta de que ele havia expulsado os demônios para os porcos, e os porcos morreram, mas o Senhor Deus fez com que ele voltasse ali para que as pessoas reconhecessem totalmente o poder da salvação, da cura e da manifestação do poder. E aí a gente começa a ver aqui a história do surdo gago. Vamos ver um pouquinho aqui.
Porque aqui foi onde começou uma grande obra na vida de um único homem, mas que é contada até os dias de hoje. E é por isso que nós estamos falando sobre ele hoje, porque Marcos, na sua narração, entendeu o que aconteceu na vida daquele homem e o que aconteceu na vida daquelas pessoas que reconheceram em Jesus a salvação, a cura, a libertação e a solução para os seus problemas. Olha só, Jesus, se você voltar comigo lá em Marcos 7, Jesus ele executa 6 ações ali com aquele surdo gago. Na minha cabeça está só cego, então se eu falar cego em algum momento, vocês me perdoem, é surdo gago. Não sei porque na minha mente a palavra que vem apenas cego, mas ele era um surdo gago. Ou seja, ele era surdo e ele tinha dificuldade de falar. Então, quando as pessoas chegam ali e apresentam ele para Jesus, eles não só entregam para Jesus e falam assim, faz alguma coisa. Eles pedem que Jesus imponha as mãos sobre ele para curar. Então, de certa forma, eles entendiam algo a respeito de Jesus. Eles imaginavam que o método de Jesus era impor a mão sobre alguém para que aquela pessoa fosse curada. Então eles colocam ali aquele homem diante de Jesus e eles falam, Senhor, pelo amor de Deus, impõe a mão sobre ele aqui, impõe a mão sobre esse surdo gago, para ele poder falar, para ele poder escutar, para ele ser curado. E aí Jesus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, a primeira coisa que Jesus faz é tirar aquele surdo gago do meio da multidão e levá-lo para um lugar separado. Tinham muitas pessoas, estava muito aglomerado, tinha muita gente ali, e o povo, eu tenho certeza, estava pedindo cura, cura, cura. Está vendo aquelas pessoas que ficam animadas com alguma coisa? Né? Cura, cura, impõe a mão, impõe a mão, impõe a mão, liberta, liberta. Então muitas das pessoas que estavam ali, elas realmente talvez estavam ali somente para ver o que Jesus era capaz de fazer. E Jesus, na sua sabedoria, ele pega aquele homem, porque ele não deixaria de manifestar o poder de Deus por conta do que a multidão estivesse pedindo ou fazendo. Olha que interessante. Jesus, ele jamais deixará de fazer algo por conta do que uma multidão pense ou esteja fazendo. Isso vale para nós como igreja do Senhor nessa noite, meu irmão. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer por conta do que uma multidão possa estar pensando, fazendo ou dizendo. Se você está ali cumprindo um propósito, execute o que você precisa executar. Amém, queridos? Execute o que você precisa executar, independente do que uma multidão, do que outras pessoas talvez possam estar dizendo ao seu respeito, ou pensando, ou esperando. Apenas cumpra o propósito. Apenas execute aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E foi isso que Jesus fez. Jesus pegou aquele surdo gago, levou, afastou. E Jesus queria se revelar a ele. Foi por isso que Jesus fez isso. Jesus queria algo mais íntimo. E a gente vai ver isso, porque se você prestar atenção, queridos, o ministério de Jesus fazia muitos milagres no meio da multidão. Muitas pessoas eram curadas. Jesus estava ali no meio da multidão. Jesus falava, ó, vai, a tua fé te salvou. Ou então, Jesus não tirava pessoas. Mas existem também formas específicas da ação de Deus, da ação de Jesus, quando ele operava milagres. E essa é uma delas. Ele faz coisas aqui muito específicas. E às vezes a gente
não entende o agir de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre a gente precisa entender, a gente só precisa crer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nem sempre você precisa entender, você só precisa crer. Nós só precisamos crer, porque quando aquelas pessoas apresentaram ali aquele surdo gago para Jesus, você acha que ele estava ali simplesmente empurrado, forçado? Não, ele realmente tinha uma deficiência, ele realmente precisava de uma cura, e eu tenho certeza que ele cria que Jesus podia fazer algo por ele. Por isso ele aceitou que Jesus o retirasse ali e que Jesus se manifestasse ali. Ele já estava manifestando ali a fé. No momento que Jesus faz isso, no momento que Jesus traz ele para cá, para um secreto, para se revelar para ele, então ele aceita isso. Isso nos fala muito, queridos, a respeito de que muitas vezes Jesus quer tirar a gente da multidão e quer se revelar a gente no secreto. E aí eu vou falar sobre algo que já foi falado aqui nessa noite. Glória a Deus, porque isso é testificação, isso é confirmação. E eu tenho uma pergunta para nós: como é que anda o nosso secreto com Deus? Como é que anda o nosso tempo a sós com Deus? Como será que eu tenho experimentado os milagres de Deus? Será que eu tenho experimentado os milagres de Deus somente no meio da multidão? Será que eu tenho experimentado os milagres de Deus apenas quando eu venho nas reuniões de domingo? Será que eu tenho experimentado os milagres de Deus, ou eu tenho visto os milagres de Deus apenas nos GCs, ou não? Eu tenho experimentado o milagre de Deus no particular, porque foi isso que Jesus fez com aquele homem. Jesus trouxe uma cura para ele, uma cura física, mas também uma cura para a mente, uma revelação de quem ele era. Jesus não queria apenas mostrar para aquele homem o que ele era capaz de fazer. Jesus queria deixar uma mensagem diferente para ele. Jesus queria ter a oportunidade de olhar nos olhos dele, porque ele não ouvia. Vamos falar sobre isso agora. O homem não ouvia, ele não tinha habilidade de ouvir, ele era surdo. Então como é que ele podia saber muito sobre Jesus? Bom, é bem provável que ele tinha a capacidade de ver, de ler lábios, porque como ele via, talvez ele lesse os lábios, mas ele também não conseguia falar. Então como é que ele poderia saber muito sobre Jesus? Mas Jesus quis se revelar a ele de forma individual. Será que você tem um lugar aonde você sai da multidão e você tem um tempo ou um local de intimidade aonde você olha Jesus olho no olho, face a face, tete a tete, momento por momento? E é isso que eu quero te incentivar nessa noite. Talvez se você não tenha isso, talvez aquele homem não tivesse isso, provavelmente não, mas Jesus estava fazendo isso na vida dele, naquele dia. Jesus estava se manifestando a ele de forma pessoal. Ele não estava vendo Jesus ali no meio da multidão, ele estava vendo Jesus cara a cara. Como é que você tem visto Jesus no seu dia a dia? Como é que eu tenho visto Jesus no meu dia a dia? Será que eu só vejo Jesus no YouTube, através das pregações que eu assisto? Será que eu só vejo Jesus quando eu escuto alguém falando de Jesus? Será que eu só vejo Jesus aos domingos, quando eu venho à igreja? Mas eu quero te incentivar a você começar a ver Jesus cara a cara, no seu quarto, na sua casa. Eu quero começar a te incentivar, meu irmão, a ver Jesus face a face. Aleluia, glória a Deus. E sabe como é que você pode fazer isso? Fecha a porta do teu quarto e ora. Não é o que a Bíblia diz? Fecha a porta do teu quarto e ora. Ei, deixa eu te falar. Vou falar da minha vida pessoal. Lá no meu quarto, na minha casa, onde a minha cama fica,
tem um espaço, ela fica um pouco afastada da parede, mais ou menos entre esse carrão e a parede, a posição da minha cama. E é ali onde muitas vezes eu faço o meu secreto. É um lugar bem apertado. Eu entro ali, ponho o celular para tocar. Estou descrevendo para você como é o que eu faço para te motivar, para te inspirar a fazer também, para você começar a ver Jesus olho no olho, de forma individual e não só de forma coletiva, quando nós estamos reunidos juntos. Põe uma musiquinha para tocar. Às vezes é tarde da noite, às vezes estou até com sono já, mas eu dobro meus joelhos ali, e aí eu começo a ter esse tempo. E você acha que às vezes eu quero fazer isso? Não. A carne às vezes está pedindo já para deitar e fala assim: Jesus, obrigado por esse dia, eu te abençoo, Espírito Santo, eu te repreendo em nome de Jesus, todo mal abençoe, Senhor, amém. Glória a Deus. Mas se nós desejamos viver mais e experimentar mais, então a gente precisa conhecer Jesus face a face. E não tem como conhecer Jesus face a face apenas nas nossas reuniões de domingo. Não tem como conhecer Jesus face a face apenas nas nossas escolas de quarta-feira, ou apenas nos nossos GCs às sextas-feiras. Para conhecer Jesus face a face, eu preciso permitir que Ele me retire da multidão e que eu tenha um tempo a sós com Ele. Então não sei como você vai fazer isso. Você sabe a respeito de si mesmo, você sabe como funciona a sua vida, e Jesus também sabe, mas eu tenho certeza que Ele está esperando para o momento que você falar assim: Jesus, vamos conversar agora, eu e você, e Ele vai estar lá, pronto para te ouvir, pronto para ministrar sobre você uma cura, uma libertação, assim como Ele fez na vida daquele homem. Então Jesus, Ele tira aquele homem para fora da multidão, a primeira coisa que Ele faz. E a segunda coisa que Ele faz é tocar na orelha daquele surdo gago. Ele tira ele da multidão, Ele quer ter uma experiência ali com ele, Ele quer olhar no olho dele e falar assim: olha, eu estou aqui, eu vou fazer algo agora e você vai receber a sua cura. Só que Jesus identifica algumas questões. Jesus podia ter simplesmente, queridos, dizer: seja curado, ou simplesmente impor as mãos como a multidão estava pedindo, impõe as mãos para que ele seja curado. Mas Jesus queria algo mais, Jesus queria fazer algo mais profundo, Jesus queria realmente se manifestar ele ali. Então o que Jesus faz? Jesus entende a deficiência dele, e Jesus toca aonde o problema está. A primeira coisa que Jesus faz é tocar na orelha dele. E isso fala muito sobre a importância que é nós não só escutarmos, mas nós ouvirmos. Aquele surdo, ele não escutava e nem ouvia. Qual é a diferença de escutar e ouvir? Escutar, queridos, é a habilidade biológica. Seus ouvidos são abertos, você consegue escutar a minha voz. Mas talvez muitos estão me escutando nesta noite, mas não estão me ouvindo. Estão ouvindo outras vozes, estão pensando em outras coisas, estão pensando em outros lugares, e não estão absorvendo aquilo que nós estamos compartilhando. Essa é a diferença entre escutar e entre ouvir. E o que Jesus quer nessa noite, e é o que Jesus fez ali na vida daquele homem. Jesus restaurou a habilidade de escutar, mas Jesus também fez com que ele ouvisse a mensagem que ele estava carregando, que era a mensagem de salvação, que era a mensagem de cura. Da mesma forma, Jesus quer que você não só escute. Jesus não quer que você venha aqui, queridos, toda noite e escute alguém falando alguma coisa. Escute o Tony falando com aquela voz rouca, ou o pastor William, ou o Tony gritando. Não, Jesus quer que você ouça. Que você ouça a voz dele. Que você ouça a palavra dele. E o ouvir
é diferente de escutar. O ouvir é você absorver, é você trazer para a prática, no seu dia a dia, da sua vida. E na Bíblia, queridos, a gente vê o quão é importante ouvir. Existe uma palavra que se chama Shema, no hebraico quer dizer ouvir. E toda vez que Deus se manifestava ao povo de Israel, Ele falava: ouça, ó Israel, ouça, ó povo meu, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Ei, ouça, ouça. Ele não fala assim, escute. O verbo é chamar, é ouvir. Não é simplesmente escutar de forma habilidosa. É você absorver, é você entender, é você colocar em prática. Então nessa noite, meu irmão, o Senhor está falando com você. Ei, ouça, ouça aquilo que está sendo dito, ouça a minha palavra. Ei, não só escute, não saia daqui nessa noite, nesse domingo, com essa palavra. Eu ouvi lá, ele falou umas coisas. E para mim, tem um seriado na televisão que tem uma cena muito engraçada. Eu acho muito interessante, porque assim, a cena de um casal, e aí o marido ele vai conversar sobre algo com a mulher, e quando ele vai falar com ela, aí ela está escutando, mas o que ele está falando, ela está escutando assim, blá, 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 blá. Aí ela vai responder para ele. Quando ela responde para ele, ele também está escutando. Ele está só assim, escutando ela, blá, 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 blá. E os dois não se entendem, não se comunicam. Então quando nós apenas escutamos a palavra, quando nós apenas escutamos o nosso líder, quando nós não ouvimos aquilo que nós absorvemos, é apenas blá, 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 blá. E não é da forma como eu quero que você saia daqui nessa noite. Eu não quero que você saia daqui apenas escutando o blá, 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 blá do Tony. Eu quero que você saia daqui nessa noite ouvindo a voz do Espírito Santo que está ministrando ao seu coração algo muito mais forte, algo mais poderoso, e a manifestação da salvação, da cura, da libertação e do seu chamado, do cumprimento do seu propósito. Ei, não deixe que essas palavras aqui nessa noite sejam apenas um blá, blá, blá na sua vida. Vamos ouvir a voz do Espírito. E foi isso que Jesus ministrou na vida daquele homem naquele dia. Ele tocou as orelhas dele e ele recebeu a cura. Terceira ação, e essa ação aqui é muito interessante. Jesus ele faz saliva e ele toca na língua daquele surdo. A tradução que a gente leu diz que ele cuspiu, né? E aí tem também um conflito textual, que alguns falam que ele cuspiu na língua, outros falam que ele cuspiu no dedo e tocou na língua. Mas Jesus ele estava usando um método ali, que historicamente falando, a saliva naquela época, ela era entendida como uma referência de algo terapêutico. Então tem um livro dessa época, de Plínio, que fala sobre isso, que as pessoas usavam saliva como algo terapêutico. Então Jesus ele estava usando ali um elemento cultural e natural para aquele homem, para a manifestação do sobrenatural. Cara, olha que interessante isso. Ei, nós, como igreja do Senhor, hoje, eu e você, nós precisamos e podemos usar elementos culturais e naturais para manifestar o sobrenatural de Deus. Amém? Ei, você gostaria de manifestar o sobrenatural de Deus aqui nessa terra? Sim ou não? Sim ou não? Você gostaria de manifestar o sobrenatural de Deus? Mas como eu posso fazer isso, Tony? Você pode começar pegando esse texto aqui. Você pode começar pegando esse exemplo aqui. Você pode começar pegando essas 6 ações de Jesus. Essa mesma forma como Jesus trabalhou. Ele identificou naquele homem a necessidade daquele homem. Ele entendeu a cultura daquela época. E ele usou um elemento natural para manifestar o sobrenatural. Isso é uma referência teológica. Existem algumas outras teorias a respeito do porquê Jesus tenha usado a saliva, mas eu particularmente acredito nisso, e é por isso que eu estou compartilhando com você. Ei,
Jesus, ele conheceu aquela pessoa. E Jesus está nos chamando como igreja dos últimos tempos para manifestar o sobrenatural aqui na terra, conhecendo as pessoas. Como é que você tem olhado para a pessoa que está aí do seu lado? Dá uma olhadinha para ela, dá uma encarada assim. Como é que você olha para essa pessoa? Talvez você nem conhece essa pessoa, mas eu quero te motivar a você começar a orar, para que você olhe para as pessoas que passam por você com um olhar espiritual, com o olhar de Jesus, porque Jesus entendeu o que estava acontecendo na vida daquele cara. Jesus entendeu que ele era surdo, Jesus entendeu que ele tinha dificuldade de falar, e Jesus, sabendo da cultura daquele homem, Jesus, ele foi muito certeiro, ele foi muito intencional. Eu quero te convidar como igreja do Senhor para nós começarmos a ser intencionais. Vamos começar a ser uma igreja intencional. Ei, reconciliar com o Pai. Vamos começar a ser uma igreja intencional. Vamos começar a anunciar o Evangelho. Vamos começar a orar por cura. Vamos começar a orar pela manifestação do sobrenatural de Deus. Vamos começar a trazer surdos, cegos aqui, gados, e vamos começar a orar por eles em nome de Jesus, para que haja a manifestação do sobrenatural de Deus. Quem vai fazer isso, meu irmão? Opa! Oh, glória! Olha, o pastor Paulo que entendeu ali uma missão. Quem vai fazer isso, meu irmão? É o pastor William e a pastora Ciana. Eles começaram, eles entenderam o chamado. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E é isso que eu quero te motivar nessa noite. Nós começamos a viver algo muito maior do que aquilo que nós mesmos. E isso começa lá no secreto, saindo do meio da multidão, separando um pouquinho, deixando as coisas, as circunstâncias de lado, as coisas aleatórias de lado, trazendo um tempo de intimidade, de proximidade com Jesus, ouvindo, não só escutando, e falando, porque foi isso que Jesus fez. Quando Jesus tocou a língua daquele homem, ele estava liberando a habilidade daquele homem falar. Agora, olha só que interessante, já estou quase acabando. Existe algo especial a respeito disso. Aquele homem, ele era surdo e ele tinha dificuldade de falar. Jesus primeiro restaurou as orelhas. Jesus primeiro tocou nas orelhas e depois Jesus tocou na língua. Primeiro Jesus restaurou o ouvir, a audição, para depois restaurar o falar. Sabe por quê? É muito mais importante nós ouvirmos primeiro, para depois nós falarmos. Você quer falar algo em nome de Jesus? Você quer falar algo em nome de Deus? Então comece a ouvir primeiro. O que é que nós temos ouvido como igreja do Senhor? Quais são as orientações que nós temos recebido ultimamente? Quais são os podcasts que você anda escutando aí durante a semana? Quais são os podcasts que eu ando escutando durante a semana? Quem é que eu tenho ouvido e o que é que eu tenho ouvido? Nós só vamos nos levantar para falar quando nós sentarmos para ouvir. Mas sabe o que acontece muito hoje? Ninguém quer ouvir. Nós não queremos ouvir. Nós achamos que nós já sabemos demais. Estou mentindo? Sim ou não? Não. Muitas vezes alguém chega para nós para nos dar uma orientação e nós achamos que nós já sabemos daquela orientação. A gente acha que a gente não precisa. Mas Tiago fala sobre isso, sobre nós sermos prontos para ouvir, tardios no falar. O primeiro ponto mais importante é você ouvir. Comece a buscar ouvir a voz de Deus. Nesse secreto, nesse lugar que talvez você vai identificar na sua casa, talvez você já faça isso, glória a Deus. Então eu estou só reforçando isso aqui. Mas se você não faz, talvez é uma dica para você fazer. Ache um lugar na tua casa, ache um local, não precisa ser na sua casa.
pode ser em um outro local, mas que seja um ponto de encontro entre você e o Senhor e o Espírito Santo, para você começar a ouvir aquilo que Jesus tem para te falar. E depois, queridos, depois que Jesus toca a língua dele, Jesus levanta os olhos para os céus e ele suspira. Aleluia, glória a Deus. Jesus está reconhecendo ali que aquela cura não é responsabilidade dele. A cura daquele homem vai vir dos céus, vai vir de Deus. Para onde nós estamos olhando? O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, começa a olhar para os céus. O teu socorro vai vir dos céus. A tua cura vai vir dos céus. A tua cura não vai vir de homens. A tua cura, a tua libertação não vai vir do dinheiro, não vai vir do seu trabalho, não vai vir da sua força, não vai vir do seu braço. Ela vai vir do alto, aleluia. Ela vai vir do alto, porque é assim que nós precisamos viver. Nós precisamos crer no sobrenatural, nós precisamos crer nessa manifestação. Nós precisamos entender que todas as coisas que vêm para nós, elas vêm do alto, elas vêm de Deus, elas vêm dessa manifestação, assim na terra como no céu. Primeiro acontece no céu e depois vem para a terra. Primeiro acontece no mundo espiritual, para que haja manifestação no mundo físico, no mundo material. E onde é que nós estamos olhando, ou onde é que nós estamos formando, queridos, isso? Muitas vezes a gente quer ver na terra, muitas vezes a gente quer ver na força do nosso braço, e o Senhor está nos falando: olha para o alto, olha para o alto, olha para mim. O teu socorro vem de mim, o teu socorro vem de mim, a tua cura vai vir de mim, a tua cura vai vir da palavra, a tua cura vai vir em você ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você está sentado aí e você está falando assim: então eu preciso de fé para crer em tudo isso que você está me falando. Eu preciso de fé. Ei, a fé sabe como é que vem? Vem pelo ouvir. O que é que você está ouvindo? Como é que você está ouvindo? De que forma você está ouvindo? Começa a ouvir a palavra, começa a ouvir a palavra, começa a ouvir Jesus, começa o Espírito Santo, começa a dar crédito a isso, começa a olhar para o alto, começa a manifestar o sobrenatural no natural, queridos. Se nós vivemos no natural, então nós só teremos manifestações naturais, coisas normais. Mas quando nós começarmos a andar no Espírito e olhar para os céus e suspirarmos, nós vamos ver essa manifestação. Porque quando Jesus olhou para o céu e Jesus suspirou, e ele olhou para aquele cego, e ele liberou uma palavra de ordem sobre a vida dele. Ele falou: sabe o que? Efatá, abre. E ele encerrou ali, e ele fechou ali o processo que ele tinha que fazer com aquele homem. E sabe o que aconteceu? O homem continuou surdo e gago. Foi? Não. Ele passou a escutar, e ele passou a falar corretamente. Nessa noite eu quero encerrar liberando uma palavra de ordem sobre a minha vida e sobre a sua vida. A mesma palavra que Jesus liberou sobre a vida daquele homem. Efatá. Coloque-se de pé nesse momento, em nome de Jesus. Efatá. Efatá. Sabe o que quer dizer efatá? Abre-te. Eu disse para vocês no início: abre-te. O que é que você precisa que seja aberto dentro de você nessa noite? O que é que você precisa que seja aberto na sua vida nessa noite? Será que você precisa que o seu coração seja aberto? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você refletisse sobre isso. O que é que você precisa que seja aberto nessa noite? São os seus ouvidos. O que é que você precisa que seja aberto, que seja liberado nessa noite? É o seu falar, é a sua forma de falar, são os seus pensamentos. O que é que você precisa nessa noite? Eu quero te dizer que existe uma palavra de ordem a respeito disso. Efatá. Efatá. Efatá sobre o seu coração. Efatá sobre a sua mente. Efatá sobre os seus pensamentos.
Efatá, querido, sobre a sua incredulidade, que ela se torne em fé nessa noite. Efatá, efatá, que se abram em nome de Jesus. Da mesma forma como Jesus liberou uma palavra de ordem ali sobre aquele homem, e aquele homem recebeu a cura, aquele homem recebeu a restauração, e aquele homem contemplou a grandeza de Deus. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus concluiu aquela obra, sabe o que aconteceu? As pessoas ali, quando a multidão viu que aquele homem havia sido curado, a multidão olhou e a multidão fez totalmente diferente. Lá de Marcos 5, lá em Marcos 5, Jesus foi expulso, Jesus foi rejeitado, mas agora a multidão olha para ele e a multidão fala assim: tudo o que ele faz bem. Eles reconhecem em Jesus, aleluia, o poder e a manifestação do sobrenatural. Nessa noite eu quero te convidar a olhar para Jesus e reconhecer nele o poder para cura. Se você está enfermo nessa noite, e você coloca agora as mãos sobre a sua enfermidade. Se você está pensando em alguém que está enfermo nessa noite, estenda as mãos para o local onde essa pessoa está, em direção a essa casa, a esse local. Nós vamos orar por cura nesse momento. Se você está enfermo da sua alma, se você está se sentindo rejeitado, se você está ansioso, se você está deprimido, eu não sei qual é o seu problema, mas deixa eu te falar, Jesus conhece você, Jesus me conhece nessa noite, e Ele quer te chamar para um íntimo, Ele quer te chamar para um individual, Ele quer te chamar para um secreto, e Ele tem cura para você, Ele tem restauração para você, em nome de Jesus, efatá sobre a sua enfermidade, abra-se em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, que a sua família seja alcançada em nome de Jesus, que a salvação te alcance nessa noite, seja alcançado pela salvação. Jesus entra na sua vida com salvação. Você que está aqui nessa noite, se você não conhece o Evangelho,